A adoração que eu dou ao Senhor é a adoração que eu quero dar ou a que Ele exige de nós? Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma noite. Não é mais uma, né? A gente nunca sabe, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer. É como eu não paro de receber mensagem até agora por conta de domingo. Porque domingo é como alguns estão descrevendo, né? Que nem quem estava aqui consegue descrever o que foi domingo, né? Eu sei que isso é muito pessoal, muito particular, mas eu sou suspeito para falar porque eu também fui presenteado com domingo. Aquela coisa incrível que Deus fez aqui. Então a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Eu sempre digo que um culto não é mais um culto. Nunca é. E sempre que você entrar na presença do Senhor, entre, porque entre corpo, alma e espírito 100% presente, porque a gente nunca sabe quando é o nosso dia, a nossa virada, a resposta que nós estamos esperando. O dia em que Deus derrama sobre nós de uma unção, que é aquela unção que nos impulsiona, que nos empurra, que nos leva para outro nível, a gente nunca sabe. E é como diz, né? E domingo foi um desses dias incríveis, inexplicáveis. Eu falei uma coisa na oração aqui agora, que eu até pedi para, que não estava aqui no meu sermão, mas tem uma referência bíblica em Salmo 81, que diz assim, Salmo 81, versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele. Volta aí. E receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel da rocha eu os satisfaria. Eu não sei que Bíblia que você tem, qual é a tradução de sua Bíblia. Se você tiver com a Almeida, você vai ver o Senhor falar assim: é quase um lamento. Se o meu povo apenas me ouvisse. Se Israel, com rapidez eu subjugaria. Olha lá, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-ia sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu o sustentaria com trigo mais fino, quer dizer, com o melhor trigo, e o saciaria com mel saído da rocha. O lamento do Senhor é por nós não ouvirmos. Não ouvir, não, escutar não é ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Às vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Não ouve com o coração e não coloca em prática. Esse é o ponto. Então, eu tenho esse versículo comigo, porque eu vejo Deus se lamentando. Deus queria fazer.
Deus mostrando o quanto Deus queria abençoar, sustentar, derrubar os inimigos, derrotar os inimigos, mas lamentavelmente Israel estava sempre seguindo o que nós vamos falar aqui hoje. Leia aqui, por favor, se você enxerga. A bacia de lavar de Deus. O que é isso, bispo? O que é isso? Diz assim Salmo 60, versículo 8. Diga comigo: Moabe é minha bacia de lavar. Sabe o que significa isso? Quantas vezes nós ouvimos a expressão assim: quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe com o quê? Diga: quando a palavra não é o suficiente, diga: Deus mexe com as circunstâncias. Então antes vem a palavra vem, Deus fala, Deus direciona, Deus mostra o que quer, o que não quer. Quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe com as circunstâncias. Moabe era a bacia de lavar de Israel. Por muito tempo Deus permitiu e usou Moabe como uma bacia de lavar, ou seja, como tratamento para Israel. Então, Labão foi a bacia de lavar de Jacó. Mas por que, bicho? Jacó não foi enganador? Não foi um mentiroso? Labão mentiu quantas vezes, enganou ele quantas vezes? 10, foi a bacia de lavar dele. Você fez, então Labão vai ser sua bacia de lavar. Quando Abraão aceitou a direção de Sara para se deitar com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. 13 anos que ele não ouviu a voz de Deus. Foi mais ou menos assim: você não quis seguir sua própria direção, você não confiou em mim, eu tinha uma promessa para você, você fez do seu jeito, agora Deus se silenciou durante 13 anos, não falou com ele, voltou a falar com ele. Então o silêncio de Deus foi como uma bacia de lavar para Abraão. Saul foi a bacia de lavar para Davi. Então o que acontece, gente? Algumas situações, e nós precisamos parar para identificar, são como a nossa bacia de lavar. É a nossa purificação. São coisas que Deus permite dentro do nosso processo de crescimento, e elas são para nos limpar, elas são para nos levar ao posicionamento e nos colocar na posição que Deus tem para nós. Então, às vezes, aquilo que a gente fala assim: meu Deus, que luta, meu Deus, que problema, meu Deus. Opa, para, reflita, pode ser uma bacia de lavar. Pode ser Deus trabalhando e me lapidando. Está entendendo ou não? E nós vamos falar sobre uma coisa bastante interessante aqui hoje. Diz assim, Isaías 50 diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos, diga comigo, e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. O que quer dizer essa palavra? Nós temos duas alternativas: ou você anda na luz do Senhor, na direção dele, ou anda na sua própria luz. Quando você anda na sua própria luz, é como se você estivesse acendendo sua própria tocha. Quando a gente anda na luz do Senhor, nós somos, a luz que vem sobre nós é a luz do Senhor, é a luz do Espírito do Senhor. Então nós somos luz em meio às trevas. A luz não é própria, a luz é dele. Mas quando nós ignoramos, então o que acontece? É como se nós estivéssemos acendendo a nossa própria luz. Quando você acende a sua própria luz, essa luz vai apagar. É igual a história de uma lamparina. Lamparina não tem um pavio? Sim ou não? Pode botar fogo, o fogo vai permanecer, mas se não tiver óleo, azeite na lamparina, o que vai acontecer com o pavio? Vai apagar. Então, nós precisamos, se for só o fogo do pavio, que é o que muita gente vive, só o fogo do pavio, acendeu o pavio, então esse fogo é temporário, pequeno e temporário.
essa luz é momentânea. Porque o que vai manter esse fogo aceso? O óleo que está lá. O óleo que está aonde você não vê. O óleo que está em oculto. Então, nós precisamos ter cuidado, porque olha como diz Salmo 36, 9: porque em ti está o manancial da vida. Diga comigo: na tua luz veremos a luz. Opa! Na tua luz veremos a luz. O que o Senhor fala? Espera aí, eu preciso de direção, porque senão eu vou acender meu próprio fogo. Eu preciso da unção, porque senão a luz que há em mim é a luz que vem do Senhor, é a luz que vem do Espírito. Se eu não sigo a direção, eu estou acendendo minha própria luz. E acender a sua própria luz, olha como terminou o versículo: veja o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Quer dizer, não tem paz, não tem resultado, esse fogo vai apagar. Obsessão, deixa eu dizer uma coisa, nós já falamos sobre isso um tempo. Diga comigo: obsessão é uma ideia fixa. Sabe o que significa obsessão? É um controle demoníaco, maligno. Muitas pessoas vivem sobre essa condição. Quer dizer o quê? Quando uma pessoa mente para o outro, ela é mentirosa, mas quando a pessoa mente para si, ela é obcecada. Quando uma pessoa, preste atenção, está preparado ou não? Sim ou não? Tá. Consciência cauterizada faz a pessoa acreditar que o errado é certo e o amargo é doce. A Bíblia diz assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Cegos obstinados precisam desesperadamente da luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o problema é o seguinte: às vezes a pessoa, ele mente e acredita na mentira. Todo mundo está vendo que é mentira, ele também sabe que não é, mas ele quer acreditar na mentira, ele é obcecado. E esse é um problema sério. Esse é um problema seríssimo. Quem estava aqui, eu li para vocês, que dia que foi? Foi segunda-feira, né? Segunda-feira que eu trouxe sobre a pergunta que foi feita à inteligência artificial. Foi segunda, né? Se você quisesse ter uma vida feliz, abençoada, ser feliz na vida familiar, profissionalmente, uma pessoa próspera, qual religião você escolheria? Se você gosta, não gosta, às vezes prefere acreditar, né, na ciência ou acreditar na tecnologia, faz essa pesquisa você vai se surpreender com a resposta. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser feliz, se você quer ser próspero, se você quer ter um final abençoado, um final feliz, esperança para a eternidade, a inteligência artificial está dizendo a você: escolha o cristianismo. O cristianismo seguido com propósito, porque é a única religião que vai te dar esse final. Isso, não é igreja, não é religião, é inteligência artificial que está dizendo, com base nos princípios e valores ensinados por Jesus. Então, quer dizer, olha que coisa incrível, eu fico encantado, porque a Bíblia diz que nem os loucos errariam o caminho. Porque se o cara vira e fala assim, porque outro dia eu escutei alguém falar assim: eu não acredito em nada disso, eu acredito na matemática e na ciência. Então vai para a ciência, vai para a matemática, porque ela vai falar a respeito do Senhor. Ela vai, nem os loucos. Aí o cara vai falar assim: qual que é a melhor opção? Se eu quiser ser feliz, se eu quiser ser próspero, se eu quiser ter uma família abençoada, se eu quiser ter esperança e terminar os meus dias bem, que religião, se você fosse, que religião você escolheria? O cristianismo. Com base nos princípios e valores, é a única religião que vai dar a você essa vida agora e o futuro. Esperança para o futuro, a eternidade. Então quer dizer o quê? Que o que a Bíblia diz que nem os loucos errariam os caminhos, está aí. A pessoa pode não acreditar, mas ele vai ter a resposta até de onde ele não espera. Ele vai ter a resposta de qual é o caminho. Se ele vai crer,
ou não vai crer, o problema é dele. Amém? Vamos lá. Esta é a mensagem, 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Diga comigo: Deus é luz. Não há treva, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, deixa eu ler uma coisa para você. Para a psiquiatria, na obsessão, as ideias são fixas e o indivíduo se concentra nelas, de modo que ele não consegue se livrar com facilidade de tais pensamentos obcecados. Isso na psiquiatria. Ele até percebe seu comportamento irracional, porém sente-se incapaz de controlá-lo. À medida que uma pessoa pensa fixamente sobre algo, esse algo se torna normal, como um hábito, e isso leva ao rompimento da realidade. E aí Colossenses diz assim: eu lhes digo isso, para que ninguém se engane com argumentos aparentemente convincentes. Quer dizer, muitos já perderam para as trevas e acreditam que estão andando na luz da palavra. A mentira é cometida quando alguém sabe que pecou, mas diz aos outros que não. A obsessão é evidente quando alguém peca e ainda pensa tão bem de si que crê que não tem pecado. O mentiroso conhece seu pecado, mas procura enganar os outros. O obcecado, ele engana a si mesmo. O que o senhor quer dizer, bispo? Não sei. O que será que o Espírito Santo quer dizer? O que será? Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Quem sabe, quem já ouviu falar que Paulo, ou Saulo, ele fazia tudo, ele era um obcecado, porque ele agia em nome da religião, matava, perseguia, prendia, fazendo o que era errado, acreditando 100% que estava certo. Até o dia que Deus abriu seus olhos. E ele fazia tudo achando que estava... Olha como que nós precisamos falar: Senhor, não me deixe enganado. Quem tem coragem de fazer essa oração? Senhor, não me deixe agindo enganado, achando que eu estou certo. Sabe por quê? Porque nós só temos essa vida e sabemos que cada dia que passa ela está chegando ao fim. Não é verdade? E seria muito lamentável a gente chegar lá na frente achando que nós fizemos tudo certinho, que estávamos no caminho certo e estávamos muito distantes, porque Saulo, ele perseguia em nome da fé, de uma fé que não era verdadeira e sim religiosa. Ele foi, quando os seus olhos foram abertos, quando o clarão, da presença do Senhor apareceu, ele caiu por terra, já caiu cego, e ele ouviu aquela voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem que ele estava perseguindo? Quem? Para ele estava perseguindo os cristãos, certo? E ele estava perseguindo Cristo, porque quando você persegue um cristão, ou quando você persegue a noiva de Cristo, você está perseguindo o próprio Cristo.
E esse problema você não tem como lidar com ele, você não consegue lidar com ele. Então, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Quer dizer, tinha pessoas matando achando que estava prestando culto a Deus. Sério isso, né? Eu vou pular todo o meu sermão para ir para um tema bem interessante, que diz assim, vamos para Malaquias. Malaquias 1 diz assim, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Diga comigo, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Deixa eu voltar no sermão, numa parte do sermão de domingo. Os 10 mandamentos foram resumidos em quantos mandamentos, gente? Não ouça com os ouvidos só não, tá? Porque sua vida depende disso aqui. E quando eu digo sua vida, é tudo. Tudo. Todas as áreas da sua vida dependem disso aqui. Quantos mandamentos eram na lei? Quantos? E foram resumidos por Cristo em quantos? Quais são os 2? Amém. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ok? Então vamos pensar assim, se você ama a Deus com todas as suas forças, porque a gente fala assim, não, meu problema, eu amo a Deus, Deus está em primeiro lugar na minha vida, será? Será que se eu amasse o Senhor, como eu digo que eu amo, será que eu faria coisas que eu faço? Será que eu não teria um pouquinho mais de temor e entristecê-lo? Porque quando a gente ama de verdade, o nosso medo é de magoar, de entristecer. Eu não quero entristecer, eu não quero magoar. Então, se eu amo o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, será que eu não me policiaria? Peraí, isso aí vai entristecer o meu Senhor e eu não quero, isso aí vai entristecer o meu Deus. E aí o segundo grande mandamento, qual é? Por que o Senhor resumiu todos os 10 e as 613, os 613 mandamentos que existem na lei? Porque quem ama o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, não vai fazer nenhuma das atrocidades que tem nos 10 mandamentos, e não vai descumprir nenhum dos 603 mandamentos que existem na Torá. Porque se você ama o teu próximo como a você, você não vai fazer o mal ao próximo, porque você não vai fazer o mal a você. E aí começa o seguinte, como disse domingo, começa o próximo está bem próximo de você, o próximo está do seu lado, o próximo já começa na sua casa, o próximo já é o seu cônjuge, já é a sua família, o próximo é o seu irmão, porque você sabe que em Cristo todos são de sangue. Eu sou irmão da bispa, não sou? Sim ou não? Em Cristo não tem diferença eu e a bispa de vocês, nós somos do mesmo sangue. Eu e a bispa somos filhos do mesmo pai, mas em Cristo nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Olha como é profundo isso. E aí, vamos pensar aqui, se todos são filhos, quando eu ofendo um filho, eu nunca permiti que um filho desrespeitasse o outro. Lá em casa os meninos lembram disso, qualquer situação ia terminar num abraço. Vem cá, pede perdão para o seu irmão e dá um abraço nele.
por livre e espontânea pressão. Peça perdão para o seu irmão e dá um abraço nele. E diga: me perdoe. Pode falar. Ele está lembrando que se estivesse na rua ou no shopping, eu ainda falava: agora vocês vão andar de mão dada para mostrar que vocês são unidos. Fazia mesmo. Fazia porque, espera aí, vocês são irmãos e vocês não podem fazer isso um com o outro. Vocês devem respeitar um ao outro. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Eu vou falar por mim, não sei você. Aquele garoto ali, ó, me chama de papai até hoje. Aquele garoto ali me chama de papai até hoje. Nunca dei margem para ser tratado diferente. Nunca. Porque se você não tiver um posicionamento, daqui a pouco o filho está te chamando de cara. Daqui a pouco o filho está te chamando de bicho. É ou não é? Sai fora, bicho. Não é verdade? Agora, se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me deve? Espera aí, eu como pai, vou falar por mim, tá? Não sei você. Eu como pai, eu nunca dei margem e não aceito diferente. Não aceito diferente. Porque é uma posição de honra que eu não vou abrir mão dela. Eu planto para isso, eu dou o respeito e eu quero respeito. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Espera aí, ô Senhor, espera aí, cadê o meu temor? Você está falando Senhor, 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 cadê o temor que me deve? Se eu sou o Senhor, diga comigo: o servo não faz a sua vontade, o servo faz a vontade do quê? Do seu Senhor. Espera aí, então se eu sou o Senhor, cadê? Não, nós vamos aproveitar, está só começando, tá? Aliás, nós vamos aprofundar. Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Pode passar, pode passar. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: por quê? Em que havemos profanado? Não é verdade que um filho honra seu pai? E um trabalhador honra o seu patrão? Pelo menos deveria ser, né? Sim ou não? Assim, se eu sou pai, vamos lá em voz alta, diga comigo: se eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Se eu sou pai de vocês, cadê a honra que me é devida? Se eu sou seu patrão ou seu senhor, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem: como assim? Como estamos te desprezando? Vamos lá, 1, 2, 3, diga comigo: com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. Outro dia eu disse assim: você já parou para pensar que um culto pode ser o seu último culto? Você não sabe. Que o teu momento de adoração poderia ser o seu último momento de adoração? Quando a gente começa a pensar nessas coisas,
nós começamos a tratar com responsabilidade, com muita seriedade. Estou chamando a responsabilidade, é a leitura que você leu comigo. Peraí, onde nós estamos desonrando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que vocês me oferecem, quando nós deveríamos, porque cultuar, adorar, cultivar, culto é cultivo, culto é adoração, que eu deveria entrar e adorá-lo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Pai, Senhor, e eu quero te honrar, eu quero te adorar, eu quero oferecer o meu melhor ao Senhor. Mas às vezes nós oferecemos ao Senhor esse culto ordinário, mal feito e desonroso. Mas nós queremos de Deus o melhor. Nós cobramos de Deus e dizemos assim: Senhor, mas por quê? Por quê, Senhor? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não me respondeu? Por quê? Porque será que eu tenho dado o meu melhor? E vocês perguntam: o que queres dizer com honroso, desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem o altar do eterno já não tem importância. O culto ao eterno, diga comigo, o culto ao eterno não é prioridade. Isso é desonroso. Não, o culto ao Senhor já não é. Depois manda esse culto para alguém, tá? Pode mandar. Falou, o bispo mandou mandar para vocês culto. Mas para mim, eu senti no espírito que era para você. Opa, olha como é que é sério. O culto ao eterno não é prioridade. Isso é desonroso. Porque nós fomos criados para adorar o Senhor. E o propósito é dele conosco. Você sabe que está todo mundo correndo atrás de propósito por aí e não vai achar, né? Jeremias fala sobre isso. Ele vai permitir quando você o encontre, quando você o busca de todo o coração. Do contrário, você não encontra ele. Eu permitirei que me encontrem quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o propósito é dele. É o propósito que ele tem conosco na nossa geração. É o nosso tempo. É a nossa geração. Estamos aqui com um tempo determinado para cumprir com a missão. Quanto mais tempo perdermos, mais tempo nós estamos atrasando o propósito. E isso vai contar no que também? Na nossa recompensa e no nosso galardão. Porque a Bíblia diz que todos nós, e nós não podemos comparecer diante dele de mãos vazias. O que nós vamos apresentar? O que nós fizemos? O que nós apresentaremos ao Senhor? Senhor, está aqui as minhas obras que eu fiz. O culto do eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Sabe o que eu ensinava para meus filhos? O que eu ensinava para eles? Todo o dinheiro que você tiver, e o dinheiro que você tiver na sua carteira, não escolha a lota mais velha, mais suja, rasgada para oferecer ao Senhor. Ofereça a melhor que você tiver. Hoje a gente não trabalha quase com cédula. Mas tinha uma coisa que me incomodava na igreja. Quando as pessoas procuravam a igreja para trocar moeda. Porque era como se a igreja é sinônimo de moeda vem para a igreja. Quase esmola. Por quê? Porque quando as pessoas tinham dinheiro na carteira, então ela procura lá aquela notinha surrada, rasgada, remendada, para colocar na arca. Quando ela tem uma nota novinha, papel estralando, para oferecer aonde? Para usar aonde? É uma mensagem. O que você está oferecendo a Deus? No shopping se oferece o melhor. Na igreja se oferece o pior. Mas eu quero o melhor dele. E eu não honro a única coisa que o representa nessa terra, que é a sua casa, a sua obra.
A igreja. Por isso que ela é chamada a igreja do Senhor. Então, olha, aqui no tempo de Malaquias, o povo estava gemendo. E o Senhor foi fazendo esse questionamento. A outra coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, por quê? Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de sua fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quer dizer, vocês não honram, vocês não são fiéis, vocês não me honram, vocês prestam esse culto ordinário, vocês não são fiéis às suas esposas, e vocês vêm me cansar com palavras? Fala mesmo, Jesus, né? Fala, né? E ainda vocês estão me cansando com palavras? Questionando por que vocês não estão recebendo melhor? Quando dizem todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, Ele se agrada deles. Também quando pergunta onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Está aí, você está colhendo o que você está plantando. O que você está dando é o que você está recebendo. Bispo, dura essa palavra? Eu não acho. Dura é a gente viver enganado e no final de tudo perder o nosso tempo, jogar nosso tempo fora. É verdade, não é? Sim ou não? Desde o tempo dos seus antepassados, vocês, agora vamos, já está no 3, desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviam dos meus decretos e não lhes obedecem. Diga comigo, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que temos falado contra ti? Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quer dizer, onde nós estamos errando? É mais ou menos assim, eu faço tudo certo. Aonde eu estou roubando? Aonde eu estou cansando o Senhor? Eu tenho que voltar ao Senhor no quê? Olha como nós precisamos. Olha como nós precisamos ter consciência. O que nós temos oferecido a Deus? Será que o meu culto é o culto que eu quero? É o que eu quero dar? Ou o que Deus merece? A adoração que eu dou ao Senhor é a adoração que eu quero dar ou a que Ele exige de nós? Porque o que é essa mensagem para nós? É uma advertência quando foi nos dias de Malaquias. Nós estamos cobrando tanta coisa, nós estamos reivindicando tantas coisas e nós não estamos dando o nosso melhor a Deus. Já aprendeu uma coisa? Que o que você quer, você tem que dar? Não adianta você cobrar o que você não dá. Essa é uma lei, né? Quem quer honra tem que plantar honra. Quem quer fidelidade tem que plantar fidelidade. Quem quer respeito tem que plantar respeito. É a lei da semeadura. A Bíblia não diz que com a mesma medida com que nós medimos, nós seremos medidos? Sim ou não? Sim ou não? Então nós precisamos medir com a medida certa. Nós precisamos honrar o Senhor, buscar a revelação do Espírito Santo, para que nós não estejamos numa condição como essa. O povo está lá cheio de questionamento, cheio de lamentação,
E o Senhor veio e deu a resposta para cada um deles. Vocês estão lamentando um monte de coisa, vocês estão questionando um monte de coisa, vocês estão se lamentando, mas olha quantas coisas. Espera aí. Se eu sou Deus, e se eu sou pai, cadê minha honra? Será que nós estamos honrando Ele como pai? Será que nós estamos honrando Ele como Senhor? Será que nós temos cultuado ao Senhor? Porque às vezes, vamos falar a verdade, gente? Às vezes a gente já entra com pressa de ir embora. Que culto é esse? Que culto é esse? Não é verdade? Eu não vim com o propósito de adorar o Senhor, não vim, Senhor, quando eu saio de casa, Senhor, estou indo te adorar. Receba a minha adoração, receba o meu louvor, receba as minhas palavras. Espírito Santo, unge as palavras que vai sair da minha boca, santifica o meu coração, que do meu coração saia a intenção e a motivação certa para o meu Senhor. Será que vocês dizem, como assim estamos te desprezando com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferece? Será que o nosso culto tem sido o culto que o Senhor merece? Você prestou atenção? Quem estava aqui domingo, gente? Você percebe que um pouquinho que a gente se doa um pouco mais, se entrega o quanto que ele corresponde? Vocês viram que domingo eu me calei, mas a presença do Espírito Santo foi incendiando a igreja. Ela foi incendiando a igreja. Um pouco a mais que nós nos aproximamos em adoração. E por quê? Porque você prestou atenção? Qual foi o tema de domingo? Dinamite. E o dinamite é o quê? O poder. E o poder é de quem? Do Espírito Santo. Você prestou atenção por conta do tema que nós falamos, do tema que nós estávamos abordando, a oração e a adoração, o que é a manifestação do Espírito na igreja? A manifestação dele. Porque ele é esse poder, essa que nos transforma nessa dinamite ambulante, que nos faz romper, que nos dá poder, autoridade, poder para decidir, poder para falar, autoridade sobre todas as coisas. A resposta está aí. A resposta para todos os problemas que nós enfrentamos está em ser cheio do Espírito Santo. Ponto. É a resposta para todos os problemas. Porque é poder. Poder é o quê? Dinamite. Dinamite é o quê? Poder para decidir, poder para declarar, poder para mandar, poder para exigir, poder, está lá. Os significados da palavra poder. Então, quanto mais cheios do Espírito, maior o poder de fogo, maior a unção, mais autoridade. Agora, quer dizer, o que é tão desonroso nisso? Quando vocês dizem o altar do eterno não é tão importante assim, as coisas espirituais não são tão importantes assim, o mundo espiritual não é, o culto ao eterno não é prioridade. Claro que é. Claro que é. O problema, todo o tempo, deixa eu te ensinar uma coisa hoje, todo o tempo que Israel caiu em desgraça foi porque parou de cultuar o Senhor. Todo o tempo, em toda a história, todas as vezes que eles caíram em desgraça foi justamente quando eles pararam de cultuar o Senhor. Isso continua até hoje. Por quê? É através dessa comunhão, culto é cultivo, é cultuar, é cultivar, é relacionamento, é adorar. Quando nós não fazemos isso, lê ali atrás,
vai aparecer uma bacia de lavar. Quer dizer o quê? Algo que vai nos purificar. E geralmente ela não é agradável. Mas o que muita gente manda uma mensagem? É só quando tem um Moabe na minha vida, é só quando tem um Labão na minha vida, é que eu vou buscar o Senhor. Então tem que ter um Moabe, tem que ter uma situação que me mova a buscar o Senhor. Senão eu não busco. Isso não é inteligente, não é, gente? Sim ou não? Isso não é inteligente. Quero fazer por amor, quero fazer para avançar, coisas novas, quero seguir no propósito, quero ir para o próximo nível, para a próxima fase. É para isso que eu quero ir. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. A palavra em Malaquias foi essa, né? Se voltem para mim, que eu me voltarei para vocês. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Deus se achega a nós. Está lá. A inteligência artificial sendo mais inteligente do que o ser humano, porque ela já consegue descrever qual é o final. Se eu quero uma vida abençoada, se eu quero ser próspero, uma família feliz, se eu quero sucesso em todas as áreas, eu preciso seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que vai trazer sucesso. É isso que vai trazer felicidade. É isso que vai trazer esperança, como a Bíblia diz, e um futuro. Está aí, está diante de nós. Se eu quero ser uma dinamite, ou seja, imparável, poderoso, cheio de autoridade no mundo espiritual, recebereis poder. Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Meu Deus, isso é demais. Isso é demais. É verdade, não é? Isso é demais. Poder que nos imuniza. Poder que nos faz romper. Poder que nos move além, para ir além. Poder. Poder para crescer, poder para avançar. Poder. Que palavra, né? Poder. Coloque dentro de você hoje. Eu não quero ser como no tempo de Malaquias, que às vezes a gente está falando tanto e cobrando tanto de Deus, e o Senhor está olhando para nós e dizendo: cadê minha honra? Se eu sou pai, se eu sou Senhor, aonde está minha honra? Onde está o meu louvor? Aonde está? Cadê o meu culto? Não, o Senhor não é mais prioridade, o culto ao Senhor não é prioridade, adorar o Senhor não é prioridade. Eu ofereço qualquer coisa ao Senhor. Não, Deus não. E Ele se importa. Ele se importa com os detalhes.
Outro dia nós falamos sobre isso, né? Um Deus que está preocupado que a roupa, com a franja da roupa do sacerdote, ele é detalhista. Ele é extremamente detalhista. Pode prestar atenção quando você for lá estudar no livro de Levítico, que você vai ver a construção da tenda, dos ornamentos, dos objetos. Você vai ver que ele dá com riqueza de detalhe, porque os detalhes para ele é importante. Ele é um Deus detalhista. Por isso que, mais do que obras, ele está olhando com que intenção, com que motivação nós temos feito. Seja um adorador. Seja um adorador e adore o Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus. Sabe por quê? Deus está dizendo: ah, se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo me seguisse. Diga a Deus: eu quero, Senhor. Eu quero oferecer ao Senhor o que o Senhor é digno de receber. Eu não tenho honrado o Senhor como eu deveria honrar. Eu não tenho adorado como o Senhor é digno de ser adorado. Eu não tenho prestado o devido culto ao Senhor como o Senhor é digno de receber. Mas eu quero fazer, Senhor. Eu estou me voltando para o Senhor. Eu estou me voltando para o Senhor de todo o meu coração. Eu estou me voltando. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a você. Aproxime-se dele, que ele vai se aproximar de você. Aproxime-se dele. É você que dá o passo. E quanto mais você se aproxima, mais ele se aproxima de você. Então abra o teu coração e diga a Deus: eu quero me achegar ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero te adorar de todo o coração. Eu quero, Senhor. Eu quero ser essa dinamite ambulante. Eu quero ser essa dinamite, esse homem poderoso, essa mulher poderosa. Vem, Espírito Santo. Nós queremos te adorar, Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, de ser glorificado. O Senhor é digno, meu Deus, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem sido tão bom, Senhor. A verdade é que cada um de nós temos mais do que merecemos. Cada um de nós temos muito mais do que merecemos, Senhor. Porque se o Senhor fosse nos tratar como nós merecemos de verdade, talvez estaríamos muito longe de onde estamos. Adeus. Fale com Ele, adore a Ele. Diga a Deus: eu quero ser um adorador, Senhor. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. Quanto mais você se aproxima dele, mais você terá dele.
Aleluia. Ah, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos. Diga, me ensina a ser como tu és, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Coloca o teu Espírito em nós. Nos dê o teu caráter. Nos dê, meu Deus, a tua natureza. Coloca o teu Espírito em nós. Nos dê clareza, nos dê lucidez. Quem somos do Senhor, o que temos oferecido ao Senhor, o que temos dado ao Senhor. Aleluia. Ensina, Senhor. Ensina, Senhor, ensina. Ensina, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. É isso, Senhor. Sozinhos nós não podemos. Sozinhos nós não podemos, Senhor. Sozinhos nós não podemos. Aleluia. Diga a Ele, me refaz, Senhor. Me refaz, Senhor. Aleluia. Diga a Ele, me ensina, Senhor. Me ensina a ser como tu és. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Você pode dizer isso? Diga a Ele, Senhor amado. Senhor amado. Como um vaso. Como um vaso. Nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Pega a minha vida, Senhor. Pega a minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Diga, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser Um vaso novo. Um vaso novo. Faz, Senhor. Faz de nós. Faz de nós. Muda a nossa natureza, muda o nosso caráter. Muda a nossa maneira de pensar. Muda, Senhor. Nós queremos ser esse vaso de honra que glorifica o Teu nome. Pega a minha vida, Senhor, pega. E me faça de novo. Diga a Ele com fé, diga eu quero ser. Ah, fala sedento, faminto, diga eu quero ser. Um vaso novo. Um vaso novo. Senhor, penetra onde só o Senhor pode penetrar. Toca onde só o Senhor pode tocar. Muda o que só o Senhor pode mudar. Não, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor. O Teu Espírito em nós. A Tua natureza. Nós queremos, Senhor,
a tua unção sobre nós. Nós queremos ser esse que honra o Senhor. Que o Senhor se agrade da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas orações, que as nossas palavras não te cansem. Porque como o Senhor disse em Malaquias, suas palavras têm sido cansativas. Às vezes as palavras cansam. Nós não damos ao Senhor o louvor, a adoração, aquilo que o Senhor é digno. Mas nos queixamos, nos lamentamos. Vem, Espírito Santo. 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 Diga a Ele: vem, Espírito Santo, eu estou aqui. Diga a Ele: vem, Espírito Santo, eu estou aqui. Ah, minha alma anseia por Ti, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero a Tua presença. Ah, nós o invocamos. Nossa alma grita, meu Pai. Nossa alma grita. O nosso grito é pela Tua presença. O nosso choro é pela Tua presença. O nosso anseio é pela Tua presença. Aleluia. Poderoso Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Nós bendizemos ao Teu nome. Tu és o nosso ouro, Tu és a nossa prata, Tu és o nosso maior tesouro, Tu és a nossa maior riqueza, Tu és o nosso maior patrimônio, Tu és o nosso tudo, Senhor. Diga a Ele: ah, minha alma anseia por Ti, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Diga a Ele: minha alma anseia. Adore, adore, dê o teu melhor. Receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor. Ah, minha alma anseia. Minha alma anseia. Minha alma anseia. Receba. Nós sabemos que nós fomos criados para Te adorar, Senhor. Para louvar, adorar o Teu santo nome. Diga no Santo dos Santos. Diga em outro lugar. Não sabe. Clamar pela glória. A glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Não sabe. Clamar pela glória. A glória de Deus. Glória. Diga a Ele: glória, Senhor. Glória. Glória.
Aleluia. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba. Receba. Nós o adoramos. Nós o glorificamos. Rema suri canta lá baixo elas. Rema na suri. Receba, Senhor. Receba o louvor da tua igreja. Receba a adoração da tua igreja. Aleluia. Santo. No santo. Dos santos em outro lugar. Diga, não sabe, Senhor. Clamar pela glória. Pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar? Não sabe viver. Não sabemos viver em outro lugar, Senhor. Consegue viver. Não sabemos viver em outro lugar. Clamar pela glória, a glória de Deus, glória. Não abra os seus olhos. Você sabe que nós entramos no último mês do primeiro semestre. Significa que nós já estamos praticamente na metade do ano. Daqui a pouco estaremos entrando no segundo semestre. E não podemos aceitar mais um ano do mesmo jeito, no mesmo nível, na mesma medida, com os mesmos problemas, sendo roubado nas mesmas coisas. Não podemos aceitar isso. E é o nosso posicionamento que muda isso. Ah, se o meu povo apenas me ouvisse. Ah, se Israel seguisse os meus caminhos. Com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos. Voltaria a minha mão para os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com mel da rocha eu satisfaria. Faz um propósito com Deus. Assuma aquele posicionamento com Deus. Porque tudo que você mais sonha, deseja, está nas mãos dele. A paz, a alegria, a felicidade, o casamento que você sonha, a segurança, a comunhão, a unção. Tudo que você deseja está nas mãos dele. Então, já entramos em junho. E não aceite. Ou seja, já chegamos na metade do ano. Quanto você cresceu, quanto você avançou, quanto mudou. Quanto daquilo que você já esperava para esse ano já tem acontecido. Ou até agora são os mesmos resultados, os mesmos problemas, os mesmos questionamentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas lamentações. E é o posicionamento que Deus está esperando de nós. Aproxime-se de mim, se achegue mais a mim,
e eu vou me achegar a você. Me dê a devida honra, como Pai, como Senhor, e eu vou te abençoar. Não preste qualquer culto a mim. Não é culto ordinário, é culto extraordinário. Preste cultos extraordinários ao Senhor. Seja um adorador extraordinário, e não um adorador ordinário. É você. É porque, é como diz essa canção: para Ele são todas as coisas. Diga a Ele: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. te adoramos, A Ele a te louvamos, te glorificamos. A Ele, a Ele a glória, pra sempre. Amém. o Senhor é digno, Senhor. A Ele, O Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno. Diga: a Ele a glória. diga a Ele: A Ele a glória. a Ele, A Ele a glória, pra sempre. Amém. a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Que jamais venhamos nos acostumar a estar longe da Tua presença. Que jamais, Senhor. A Ele, a Ele, a Ele. a glória para todos sempre, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a adoração, para sempre. Amém. eu abençoo a Tua igreja, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que está aqui nessa noite. Coloca o Teu Espírito em cada um de nós. Aumenta a medida de unção. Aumenta a nossa sede. Aumenta a nossa fome. Não nos deixe nos acostumar com aquilo que não devemos nos acostumar. Aumenta, Senhor. Quero pedir, Senhor, que nós possamos sair daqui decididos a sermos adoradores extraordinários. Não oferecer ao Senhor um louvor, uma adoração, um culto ordinário, mas sim extraordinário. Que o Senhor se agrade de nós. Que nós possamos, Senhor, crescer em comunhão, intimidade,
Coloca o teu espírito em nós. Que a igreja seja essa dinamite ambulante, imparável. Aumenta a medida de força e de poder do teu povo, Senhor. Que nós possamos ser essas testemunhas, testemunhas com evidências. Que as pessoas olhem para nós e vejam que o que há em nós não é comum, não é natural. Eu oro abençoando cada um que aqui está. Quero pedir a tua bênção, quero dar a minha bênção, e que o Senhor tome os corações, fala melhor ao coração de cada um. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.